dia a todas e a todos. Como foi apresentado, meu nome é Toshio, sou defensor público do Estado de São Paulo. Eu trabalho no Vale do Ribeira, na região do Vale do Ribeira, em registro. Eu estou lá desde 2010. Eu sou de Santos, né, e tal. E aí, por conta da Defensoria Pública, fui lá para o Vale do Ribeira. Eu não sei se vocês conhecem a região. Tem o pessoal do Vale do Ribeira, André, o Helder, né, Adriano. Não sei se vocês conhecem o Vale do Ribeira, né? Fica no sul de São Paulo, quase fronteira aí com o Paraná, né? Fronteira com o Paraná, né? Canané. E é uma região que a gente tem uma sociobiodiversidade muito rica, muito, né? Com a presença de mais de 100 povos e comunidades tradicionais. Né? A gente tem por volta de umas 60 comunidades quilombolas, lá na região do Vale do Ribeira. Tem 13 aldeias indígenas, né, Chile, no Vale. Várias comunidades caiçaras, caboclas. Né? Então, daria para dizer com bastante segurança que a gente tem aí uma sociodiversidade, um mosaico de povos e comunidades com mais de 100, né, grupos, pelo menos, né? Porque nem todos foram identificados ainda. E nem iniciaram um processo de autorreconhecimento, né? A gente, com certeza, ainda vai ter uma ampliação desse número. Além disso, a gente tem uma natureza muito rica, né? Uma integridade ambiental bastante considerável, né? Tem o maior corredor contínuo de Mata Atlântica do Brasil, né? Tá no Vale do Ribeira. A maior porção de Mata Atlântica do estado está lá e o maior corredor contínuo do Brasil está lá. A região de Mata Atlântica mais bem preservada do Brasil também está lá na Jureia, na região da Jureia, que abrange várias cidades. Então, é mais ou menos esse o contexto, né? Onde eu passei a iniciar minhas atividades como defensor público, né? E aí uma questão que me chamou muita atenção quando eu iniciei minhas atividades lá é que, bem, deveria parecer óbvio, né, que a presença dessas comunidades na região foi o que viabilizou a integridade ambiental, né, dessas áreas, né? Foi o que possibilitou que o meio ambiente estivesse preservado nessas áreas. Isso deveria parecer óbvio, né? Entretanto, quando eu comecei minhas atividades lá, uma das principais demandas que as comunidades me levaram foi o conflito com a política ambientalista, né? Foi o conflito com agentes ambientais, conflito com gestores de unidades de conservação, né? Então isso é uma coisa que me chocou muito, me impactou muito, né? Porque parece uma contradição. Meio ambiente para povos e comunidades tradicionais no Vale do Ribeira, eu não vou ser precipitado em dizer que isso se estende para todo o território nacional, mas no Vale do Ribeira, o meio ambiente ele é um ente que traz violência, é um ente perverso, né? O meio ambiente é uma espécie de Leviatã, né? É um complexo de comandos, de regras, de ações, de agentes que criminalizam as comunidades, né? Que levam sofrimento para as comunidades, que ignoram as comunidades, que silenciam as comunidades. Então, isso foi um dado muito marcante quando iniciei minhas atividades lá e o que me levou a pesquisar para tentar compreender esse fenômeno, né? Por que isso, né? Essa situação, ela já foi pesquisada, enfim, né? Já foi objeto de pesquisa. A gente tem uma obra de referência sobre esse tema, que é o Mito Moderno da Natureza Intocada, do sociólogo Antônio Carlos Diegues, que é do Vale do Ribeira, inclusive. Ele é de Guape, né? Só nasceu em Santos porque não tinha hospital em Guape, mas, né, ele é de Guape. E coordenou um núcleo na USP muito importante, que produziu muito, no PAUB. Muitos pesquisadores, né, envolveu muitas pesquisas a respeito dessa questão mesmo da formação do ambientalismo, né? Como é que se origina o ambientalismo, quais são as correntes ambientalistas, né? Que visões de mundo essas correntes elas trazem, né?
as ideologias que elas portam, que elas carregam. Então, o mito moderno da natureza intocada, essa obra que ela é de leitura obrigatória, né, do meu ponto de vista, ela vai abordar essa questão, né, de como se dá a origem do ambientalismo e o desenvolvimento do ambientalismo e suas correntes, e de como, apesar dessas várias correntes, o ambientalismo ele nunca, de fato, levou a sério povos e comunidades tradicionais. A minha perspectiva, ela é uma perspectiva jurídica. Como eu disse, eu sou defensor público. Eu estou há 10 anos no Vale do Ribeira, estou há pelo menos uns 6, 7 anos lidando com conflitos, né, nos territórios tradicionais. Né? E grande parte dos conflitos, como eu já disse para vocês, eles decorrem da forma como a política ambientalista ela é executada, né? Ela é pensada, concebida e executada, né? Descartando a importância que povos e comunidades tradicionais têm historicamente na preservação desses territórios, descartando o conhecimento que essas comunidades têm, a experiência, o acúmulo que essas comunidades têm de estarem nesses territórios, né? De cuidarem desses territórios, né? Acreditando que as comunidades tradicionais elas são incapazes de cuidar da sua própria casa, né? Então, a visão que a gente hoje tem classificado como racismo ambiental. A minha perspectiva é jurídica, né? Então, jurídica e a partir de uma instituição que é a Defensoria Pública. E esse mito moderno da natureza intocada, que o professor Diegues tenta desconstruir, né, a partir de uma perspectiva mais teórica, né, eu lido com isso na prática, né? Eu consegui perceber que essa questão é uma categoria diferente de conflito, né? Quando a gente pensa em povos e comunidades tradicionais, nos riscos e ameaças que recaem sobre povos e comunidades tradicionais, a gente vem a imagem clássica de Belo Monte, né, por exemplo, né? Vem a imagem clássica de ações predatórias, de ações que destroem o meio ambiente, né? E povos e comunidades tradicionais como uma resistência a essas ações, né? Quando a gente pensa em conflito e pensa em povos e comunidades tradicionais, vem à mente isso. Quando a gente lida com essa situação de conflitos por conta da política ambientalista, é uma outra categoria, né? Eu imaginei que seria importante tentar desenvolver, tentar compreender esse fenômeno como uma nova categoria de conflito, né? Que eu denominei conflitos em nome da conservação, né? Então, não são os conflitos em nome do desenvolvimento. Conflitos socioambientais em nome do desenvolvimento são os conflitos clássicos que a gente conhece, né? Eu imaginei que seria importante pensar numa categoria como conflitos socioambientais em nome da conservação, né? Supostamente em nome da conservação, que é em nome de um tipo de conservação, né? Quando a gente sabe, e eu não preciso repetir aqui para vocês, que povos e comunidades tradicionais são elementos centrais na conservação do meio ambiente, a partir do seu modo de vida respeitoso, harmônico, ou pelo menos funcional, com os ecossistemas dos quais desses povos e comunidades tradicionais dependem, né? Eu sempre digo que povos e comunidades tradicionais, eles não são superiores, né? Não é uma questão de superioridade ética ou moral, né? O fato de que eles têm uma relação respeitosa com o meio ambiente, é uma questão de inteligência só, né? Eles dependem desses ecossistemas. Então, eles não vão destruir a sua própria casa. É uma questão de lógica até, né? Nesse conflito socioambiental em nome da conservação, os principais agentes são os agentes que supostamente agem em nome do meio ambiente. Então, estou pensando aqui nas grandes ONGs, né, que participam da política ambientalista dos governos, né, e que executam políticas de criação. A principal política ambientalista na área ambiental, ela sempre foi a criação de unidades de conservação, né? O que por si só também já é um problema, né? Porque se a gente pensa numa política ambientalista que é centrada na criação de unidades de conservação, a gente está pensando numa política de criação de espécies de ilhas, né? Então você tem todo um território que em princípio deveria ser cuidado, né? E você centra a sua política, você foca a sua política na criação de ilhas.
E nessas ilhas você vai ter exemplos de conservação e de modelos de conservação, exemplares, etc, etc. E aí você descuida do resto. Na verdade, quando você pensa numa política voltada para isso, de alguma maneira você passa a mensagem de que você pode destruir o resto, né? De que o resto não importa, né? Porque você já está cuidando dessas ilhas intocadas, que a gente sabe que não são intocadas, também, claro, né? Como Diegues vai demonstrar nessa obra e outras pesquisas, né? Que se desenvolveram a partir dessa obra também. Esses agentes, e aí eu acho que é interessante a questão do ecossocialismo, né? Esses mesmos agentes, a solução para a preservação do meio ambiente, ela está caminhando para concessão para a iniciativa privada, né? Então, no final das contas, a gente vai perceber que existe, embora esses conflitos, essas categorias sejam categorias distintas, né, porque os agentes são distintos, a consequência é a mesma, que é a violação de direitos fundamentais de povos e comunidades tradicionais, a expulsão de povos e comunidades tradicionais dos seus territórios. As consequências são as mesmas para os povos e comunidades tradicionais. Mas a gente percebe que, no final das contas, esses interesses eles se encontram lá para frente, né? Porque a ideia é de esvaziamento desses territórios, né? A ideia é esvaziar esses territórios para interesses econômicos. Então, esses agentes que supostamente agem em nome do meio ambiente e que são aliados táticos na luta contra a destruição do meio ambiente, ao mesmo tempo eles entendem que a solução para preservação do meio ambiente, né, passa necessariamente por entregar essas áreas para a iniciativa privada. Eu acho que isso é muito importante que a gente tenha em mente, né? E é por isso que é fundamental a gente pensar no ecossocialismo, né? Pensar no diálogo entre ecologia e socialismo e não cair na cilada, né, isso está por parte da ecologia, de que é possível salvar o meio ambiente dentro do sistema capitalista, né? De que é possível que a gente encontre dentro do sistema alternativas para que a gente consiga evitar o desastre ambiental que se avizinha, né? Que já, na verdade, já está presente. Essa categoria de conflitos em nome da conservação, bem, além de ter as mesmas consequências e de ter uma solução que é uma solução capitalista, né? Isso é uma questão importante, né? Esse esvaziamento, era isso que eu queria dizer, esse esvaziamento que esse conflito vai gerar, né, ainda que seja em nome da preservação do meio ambiente, ela vai liberar esses territórios para atividades que, no final das contas, vão ser atividades que vão destruir o meio ambiente também, né? Então, a gente pensa, por exemplo, na liberação desses territórios que podem possibilitar mineração, que podem gerar um turismo empresarial, né? Então, esses esvaziamentos dos territórios podem servir para interesses que no futuro vão ser interesses que vão gerar a destruição do meio ambiente, né? Recentemente, a gente tem sofrido uma ameaça que é a concessão de serviços de unidade de conservação para a iniciativa privada, né? Então, a gente tem uma lei estadual aqui em São Paulo. Recentemente foi aprovada uma lei no estado do Paraná, foi em agosto, e a perspectiva mesmo é de tirar do poder público, né, a administração desses territórios e conceder para a iniciativa privada. E quem tem defendido esses projetos são as ONGs ambientalistas. A preservação ambiental, um novo nicho de mercado. Eu acho que isso é uma outra questão importante, né? Seja você destruir a natureza para gerar riqueza, ou seja você manter a natureza em pé, para que isso gere riqueza também, a gente percebe que as soluções elas são pensadas dentro do sistema capitalista, né? Então, as consequências desse conflito socioambiental em nome da conservação vai ser o esvaziamento dos territórios dessas áreas, para liberar essas áreas para interesses econômicos, que podem ser interesses econômicos, inclusive de destruição do meio ambiente, e para que você movimente um nicho de mercado,
né? Uma nova frente de expansão capitalista, né? Mantendo a floresta em pé, promovendo o turismo empresarial, desenvolvendo a economia verde, né? Quando a gente pensa no mercado de carbono e etc. Então, a ideia de fato é que você expanda o capitalismo, né? Que se torne uma nova frente de expansão do capitalismo a partir, seja da destruição do meio ambiente, seja da manutenção da floresta em pé, mas desde que isso gere riqueza, desde que isso gere lucro, desde que a natureza em pé se torne mercadoria. Então, destruir ou manter, mas tornar sempre mercadoria, né? Tornar a floresta mercadoria e expandir as fronteiras do capitalismo, né? Então, eu queria deixar essa mensagem, né, de que a gente precisa ter essa clareza de que, de fato, são conflitos diferentes, né, com agentes diferentes, com interesses que, por enquanto, são diferentes, mas que no futuro eles se juntam, vão se somar, porque as soluções pensadas para a resolução desses conflitos sempre está inserida dentro da ordem capitalista, né? Bom dia, companheiras e companheiros. Primeiro eu quero saudar a realização desse encontro e o esforço que todos vocês têm de colocar de pé a nossa setorial ecossocialista e trazer para o interior do partido um debate que não pode ficar secundarizado na nossa estratégia socialista, que é a relação da exploração do mundo do trabalho, a exploração dos trabalhadores, mas também a exploração dos nossos recursos naturais para que o capitalismo se mantenha de pé. E essa lógica predatória, exploratória, indiscriminada, é que tem feito essas crises se refletirem não somente como uma crise econômica, social, uma crise moral, mas também uma crise ambiental. E hoje o nosso país passa por uma situação catastrófica, talvez sem precedentes. Justamente porque temos como presidente da República um sujeito que foi eleito para aplicar até as últimas consequências o modelo ultraliberal. E esse modelo se reflete no congelamento de investimentos na área do meio ambiente. Então, o nosso Ministério do Meio Ambiente teve 50% do seu orçamento restrito, vários comitês de fiscalização foram desmontados, o IBAMA sendo desmontado, e o que a gente vê, a nossa floresta amazônica em chamas, infelizmente. E hoje, no litoral do Nordeste brasileiro, aquela cena triste, lamentável, desesperadora, em que a gente vê o nosso povo nordestino tendo que retirar o óleo com o braço, se esforçando no máximo possível, por irresponsabilidade do governo, que somente 45 dias depois de identificar o óleo tomando conta do Nordeste nordestino, no Nordeste brasileiro, começou a ter alguma iniciativa para tentar atuar sobre aquele espaço. E ao mesmo tempo em que a gente vê o Ricardo Salles vergonhosamente atacando as organizações não governamentais, atacando o povo nordestino que toma a iniciativa que o governo acaba não tomando. Por isso que nos colocar em movimento, organizar a nossa setorial é indispensável. Primeiro, para que o PSOL siga debatendo com mais profundidade, compreenda melhor a estratégia do ecossocialismo, mas também para que a gente possa armar para fora campanhas e lutas em defesa do meio ambiente, faltando um outro modelo de sociedade, um outro modelo de relação com o meio ambiente. Hoje já está na boca do povo a bandeira do Fora Salles. Ele é insustentável porque o próprio presidente da Câmara não faz questão que ele siga adiante no seu cargo. Ele é insustentável porque o próprio Partido Novo, que é de onde ele vem, também não faz questão. Mas a gente sabe que para que um cara como esse seja derrotado, precisa partir dos de baixo, precisa partir da rua e não de um acordo de cúpula, uma negociação mal feita entre aqueles que estão muito satisfeitos com o Brasil se desabando e com o Brasil pegando fogo, porque isso significa que seus lucros vão adiante. Por isso, empalmar a bandeira do Fora Salles, tomar as ruas, seguir organizando as marchas mundiais pelo clima que estão se proliferando e protagonizadas em especial por mulheres,
e pela juventude como parte desse fenômeno das pautas democráticas que tem tomado as ruas do mundo, sem dúvida é uma das nossas tarefas. E contem conosco, com a bancada do PSOL, Fernandinha também está aqui, nossa deputada do Rio Grande do Sul, que felizmente é nossa representante na Comissão do Meio Ambiente, e tem muitas novidades para trazer para vocês de uma atuação combativa, de fiscalização e de denúncia desse governo e desse ministro que querem destruir o meio ambiente brasileiro. Contem conosco, muito obrigada, companheiras. Aqui são vocês que eu devo agradecer por ter saído das suas casas e vir nos ouvir, vir contribuir junto com nossa luta aí em relação às questões ambientais. Então agradeço muito, são vocês que estão aí à linha de frente, lutando pelo meio ambiente, para a gente, para que nós possamos viver, para o nosso bem viver. Eu estou um pouco com sono também, a mesa aqui maravilhosa, cumprimento a mesa com essas pessoas maravilhosas que têm muito a contribuir. Vou falar da perspectiva indígena, que eu estou aqui para falar como povos indígenas, o que está afetando em nossos territórios, o que está afetando as populações indígenas. Não vou falar em termos teóricos, porque senão não adiantaria eu estar aqui colocando como uma pessoa indígena, reivindicando esses espaços para ter voz que os povos indígenas tantos anos foram silenciados, né? Estou aí nesse mandato coletivo, numa luta danada, às vezes frustrante, às vezes tentando compreender, sem saber em que meio do caminho eu estou. Horas eu sou, na hora de levar porrada eu sou uma meio parlamentar, não sei como, mas na hora dos aplausos eu não sou uma parlamentar, né? Na hora do... Olha a parlamentar, Shirley, não, na hora das porradas, o pessoal me chamam de tudo que é coisa. A indígena está lá dentro desses espaços, está como massa de manobra, né? E a gente acaba ouvindo muitas coisas por aí, da forma de que as pessoas possam estar me usando. E eu fico refletindo muito sobre esses espaços, porque nós entramos no mandato coletivo, uma luta de igualdade, nós fomos às ruas, nós buscamos, tentei convencer o meu povo da importância de estar ocupando esses espaços para defesa, para que nós pudéssemos ter voz nesses espaços e chegar de ser tutelados, porque se for esperar pelo outro para fazer a política pública para nós, está muito difícil disso acontecer. Então, os povos indígenas, eles, na cabeça de muitas pessoas, eles ficam lá em 1500. É tanto que até a própria Assembleia tem no hall monumental uma imagem, tá certo que é histórica, né? Mas nós precisamos avançar um pouco nessa imagem histórica de 1500, nessa imagem histórica que nós estamos lá só dentro da nossa aldeia. Mas que aldeia? Se nós temos 13% dos nossos territórios e ainda tem gente dizendo que é muita terra para pouco índio. E ainda nossa equipe está lá na Europa lutando com nenhuma gota a mais. Por quê? Porque o interesse em nossas terras é muito grande, o interesse do agronegócio em nossas terras é muito grande. Então, pessoas morrendo todos os dias por conta desse interesse territorial. Então, nós temos pouca terra, nós estávamos nesse país com 100% das terras e hoje nós temos 13% e as pessoas desejam as nossas terras somente para plantar sua soja, para criar o seu gado. E esses dias eu falei para estava falando numa palestra e eu falei para as pessoas assim: gente, vamos consumir menos carne. Aí teve uma pessoa que falou para mim, né? Sempre nas palestras tem umas pessoas engraçadinhas, né? De vez em quando tem umas pessoas engraçadinhas, né? Aí virou para mim: e como dizer para o indígena não comer carne? Eu falei: nossa, a gente não come a carne do boi, criatura de Deus. Nossas carnes não são como o boi, que nos gases dele afeta aí o efeito de estufa com metano, não é isso? Metano? Falei certo, né? Com metano. Isso não faz parte da nossa cultura. A gente consome umas caças, mas a gente espera a caça, a gestação da caça, não come até a última,
na extinção, a gente planta para a subsistência, a gente não planta para o capitalismo, a gente planta para sobreviver e sabe o período certo que você vai plantar e o período certo que você vai deixar a terra descansar, coisa que o capitalismo não é capaz de fazer isso, mas nós também temos culpa, viu? Porque a gente consome. A gente fica só apontando o dedo, mas se a gente for refletir em alguns momentos da nossa vida, a gente favorece um pouquinho, a conta gotas, mas a gente favorece esse tal do consumismo. Porque é do consumismo que o capitalismo vai ficar todo interessadinho na cifrazinha lá, no dinheirinho, e vai destruir as pessoas. E essas pessoas são as pessoas que estão dentro dessas comunidades, dentro dessas bases, cuidando do meio ambiente. O efeito que vocês estão fazendo na cidade, esse excesso, esse consumismo, a mãe natureza está reclamando, e como diz o Davi Copenau, nós estamos aí na queda do céu, o céu está caindo por conta da nossa desobediência, e a mãe natureza está reclamando. Veja, em São Paulo teve dia que virou noite, a terra está reclamando, e vamos entender a terra como nossa mãe e não como propriedade. A terra não é nossa propriedade, nós é que somos da terra. Então vamos entender isso, nós somos da terra, a terra não é nossa propriedade, não somos dono dela, e mesmo que fosse dono, não deveria explorar tanto quanto a gente explora, não respeitar as fases, não respeitar o tempo certo. Ela também cansa e ela precisa descansar. Então vamos tentar barrar junto todos esses retrocessos, todas essas tentativas de apagamento, não só com as populações indígenas, porque vocês sentiram, quando houve queimada lá que afetou meu povo, vocês sentiram também aqui. Vocês estão sentindo as mudanças climáticas, frio em tempo que não era nem para estar frio, calor excessivo. Quando não é frio, é calor, então está tudo desregulado. Então vamos unir força, não vamos bater cabeça e vamos regaçar as mangas e vamos lutar juntas, porque ficar só teorizando ou no meu canto preocupado, o que eu vou fazer, nós vamos todos morrer. Todos, as populações indígenas, inclusive vocês também, todos nós vamos entrar. Então, como diz a Greta, como é que a Greta falou? O que adianta eu ir para a escola se o planeta vai, né? Se as pessoas não estão tendo. Então, vamos nos conscientizar, vamos mudar nossa forma também de consumo, nossa forma de favorecer o capital, e vamos unir força com as pessoas que precisam, unir força com todos numa coletividade, pelo bem viver, pelo bem comum, para que vocês também possam respirar, e vamos respirar juntos. Bom dia, gente. Quero agradecer a gentileza da mesa e dizer que é muito importante esse encontro estadual ecossocialista aqui em São Paulo. Quando a Sâmia me falou que ocorreria, fiz questão de vir, vim para o Diretório Nacional do nosso partido, mas fiz questão de vir porque eu acho que tem um elemento de debate fundamental. Vocês estão com uma mesa extremamente qualificada para fazer o debate sobre ecossocialismo ou extinção, e ao mesmo tempo as questões concretas diante de um governo anti-meio ambiente. Do geral, a gente sabe que o capitalismo tem uma crise que, além de uma crise econômica profunda, de uma crise moral, de uma crise civilizatória, coloca em risco o futuro da humanidade. A emergência climática é uma realidade diante desse padrão e dessa lógica de devastação ambiental e de maximização dos lucros. E mesmo diante dessa crise pesada ambiental, que a ciência não pode ignorar, ao contrário, tem produzido cada vez mais dados com relação ao futuro gravíssimo que se avizinha com esse padrão de devastação. O capitalismo sempre tenta se reconstituir. Nenhum sistema cai de podre. Por isso, defender o meio ambiente pressupõe defender também um outro modelo de civilização, um outro modelo econômico, um outro modelo de democracia, um outro modelo de relação com o meio ambiente. Não é à toa que, diante da luta que tem crescido do ponto de vista mundial, o dia 20 de setembro, a greve mundial climática foi fortíssima, e nós temos um novo calendário agora, 29 de novembro, para ocupar as ruas. Mas o capitalismo tenta criar um novo mercado, mercantilizar o direito de poluir com a questão dos créditos de carbono, mercantilizar a proteção ambiental. E para vocês terem uma ideia, depois de toda a crise que nós vivemos na Amazônia,
que segue, e agora em novembro vai vir os dados com relação ao aumento brutal do desmatamento e as consequências da queimada, a resposta da Câmara dos Deputados foi votar um programa de serviços ambientais que paga, que faz parte da lógica da mercantilização do meio ambiente. E o PSOL foi o único partido que votou contra esse PSA, porque para nós meio ambiente nunca pode ser considerado mercadoria. Mas, em segundo lugar, a questão da gravidade da situação que nós vivemos no Brasil. Porque Sâmia já falou muito bem sobre o que significa o Ricardo Salles. Aliás, vocês em São Paulo conhecem muito bem, né, o que foi condenado por alterar o zoneamento para beneficiar de novo, né, os exploradores. A crise que acontece no Nordeste é a maior crise da nossa história no Nordeste. As consequências ambientais, sociais, culturais e econômicas para os marisqueiros, para o pessoal que vive do mangue, para o turismo e para o meio ambiente são incalculáveis. E essa crise segue nesse momento em que o ministro prefere atacar o Greenpeace ou a Venezuela, enquanto vai aumentando o número de pontos que chega. Muito parecido, falava com Pedro Fuentes, com a crise que viveu a Chevron no Equador, e nós precisamos fortalecer a luta dos companheiros do Nordeste, apresentando alternativas e ao mesmo tempo denunciando a irresponsabilidade e a omissão desse governo. E eu queria concluir justamente com um dos elementos que é muito importante essa interação entre nós. Pela primeira vez em muitos anos nós conseguimos uma vaga lá na Comissão de Meio Ambiente, né, na suplência, mas quando o pessoal está na suplência a gente faz barulho, e é muito importante a gente estar conectado com a setorial para potencializar esses espaços, para fazer, né, conexão entre os nossos trabalhos e construir bandeiras de luta e de defesa e de mobilização. Para isso, tem algumas coisas que vão acontecer agora. A primeira delas é que no meio dessa crise perversa e muito grave que passa a Amazônia brasileira e a floresta, nós conseguimos, com uma briga muito pesada, aprovar um programa de fiscalização e controle que vai fazer requerimentos, audiências públicas no norte, vai juntar elementos e que, obviamente, para nós é um instrumento de defesa da floresta amazônica, mas também de denúncia, de ataque, no sentido de expor o que o ministro Salles está fazendo, para fortalecer uma campanha, por óbvio, que mostre a verdadeira devastação ambiental potencializada pelo governo Bolsonaro. Então, é um tema que nós temos que desenvolver com os companheiros do Norte e é, obviamente, uma vitória, um tempo muito difícil, porque lá a bancada ruralista, vocês sabem, é a maior bancada do Congresso, né? E nós não tínhamos nenhuma ilusão, né, na possibilidade, no sentido de avançar pelos espaços institucionais, mas a gente tem que aproveitar esses espaços institucionais para criar brechas e ajudar a mobilização. E é preciso conectar cada vez mais a nossa luta no Brasil de resistência ao governo autoritário, a agenda ultraliberal, com a luta ambiental e com a luta dos povos latino-americanos. Então, parabéns pelo encontro, contem conosco lá na Comissão de Meio Ambiente, e nós precisamos, além de conectar as nossas lutas, defender um modelo estratégico, participar das mobilizações mostrando como o capitalismo é um modelo predatório e precisa ser derrotado, mas ao mesmo tempo sendo concreto nas lutas concretas do povo, na defesa dos indígenas, na defesa do sem terra, na luta contra os agrotóxicos, na luta contra o ruralismo e o agronegócio e na fortaleza de que a gente pode sim construir um futuro diferente com essas novas lutas, com essas novas vanguardas, com a juventude e com a integração latino-americana. Aliás, viva o povo do Chile, estamos juntos com os nossos camaradas na luta contra o ultraliberalismo. Gente, vou chamar o Ivan também, porque como trocou, eles têm horário, tem que fazer no diretório. Pode ser? Então, Ivan, por favor. Obrigada por ter trocado. Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar a nossa mesa, todos que estão contribuindo nesse evento, e dizer que é um privilégio de todos vocês à mesa, particularmente o Michel Louvi, que é um privilégio contar com ele aqui nesse debate, né? Em segundo lugar, quero cumprimentar o setorial ecossocialista pela organização do debate. É uma questão que está se massificando no pessoal e é uma necessidade, né? E antes de fazer minha fala, eu acho que a gente hoje devia estar comemorando alguma coisa.
1 milhão de pessoas em Santiago do Chile, 2 milhões de pessoas nas ruas contra o neoliberalismo. Nós devemos aplaudir o povo chileno. Aqui, em qualquer evento que a gente for hoje, em qualquer lugar, porque foi uma resposta fundamental, né, contra esta política que dizima os povos do terceiro mundo, no geral, os povos latino-americanos, né? Eu acho que tira o argumento fundamental de que a saída é por aí, é pelo mercado, né? Então, isso é muito importante. Aqui nós estamos falando de mercadoria também, né? Floresta é mercadoria, água é mercadoria, tudo é mercadoria, os alimentos são mercadoria, tudo. A vida é mercadoria para o capitalismo, por isso esse encontro ecossocialista. Bem, companheiros, eu acho que a questão ambiental, ela ganhou uma dimensão no mundo e no Brasil que precisa ser vista de outro ângulo. A questão climática internacional e, vamos e venhamos, o Brasil foi objeto de 3 grandes desastres no mesmo ano. Brumadinho, os incêndios da Amazônia e agora o óleo em todo o Nordeste. E isso não é à toa, né? Isso faz parte, né, de uma visão de como é que se gere o Estado, né? Como é que se dá respostas às demandas por melhor qualidade de vida e a sede de lucro que está em jogo. Por isso que eu queria dizer a vocês o seguinte: é muito importante e talvez essa é a questão central, a questão ambiental fala alto para a sociedade brasileira. Há uma imensa sensibilização da população com a questão ambiental, tratando do agrotóxico, tratando da Amazônia, tratando das praias do Nordeste, tratando de acabar com o plástico na nossa sociedade, o uso do petróleo, o que você quiser, a defesa da Amazônia, da biodiversidade, tudo isso virou uma grande questão. Até a questão indígena, existe uma grande disputa, né? Não é à toa que o Bolsonaro foi na ONU e citou 3 vezes o cacique Raoni, ou seja, o cacique Raoni virou antípoda do destruidor Bolsonaro. Isso não é ruim para a gente, é bom. Agora, este governo que está aqui, ele é o inimigo número 1 da questão ambiental e do povo brasileiro. Então, nós temos que saber fazer esse enfrentamento. E o primeiro desafio é como transformar o movimento ambiental num movimento de massas. Nesse ano, nós já tivemos massa na rua, aqui no Brasil, talvez pela primeira vez, mas tomar todas as iniciativas políticas que vão, desde a questão institucional até as questões que organizam o povo e particularmente a juventude brasileira em torno de um outro modelo político. Mas eu queria comunicar a vocês que nós estamos diante de trogloditas de primeira linha, né? O Salles, ele realmente não tem mais condições de continuar e ele virou um alvo. Então, eu queria comunicar a vocês que nós estamos entrando na segunda-feira com uma ação popular na Justiça Federal de Brasília para impedir a continuidade da permanência deste ministro. Nós estamos entrando na Comissão de Ética Pública da Presidência da República pela mentira, pela desonestidade política e intelectual, pela leviandade de um ministro que vai acusar a ONG, no caso o Greenpeace, de ter jogado o óleo do Nordeste. Ou seja, não pode ser que um ministro vire um ativista do MBL nas redes sociais. Isso é um ministro do meio ambiente do Brasil. Nós temos que atentar contra essas questões e todas as outras. E eu digo que o PSOL é um partido pequeno ainda, com poucos parlamentares. Está aí a Fernanda, conseguiu uma vaga lá na Comissão de Meio Ambiente. Inclusive nós fizemos uma emenda para o Nordeste, conjunta, eu e a Fernanda, essa semana, para a questão do óleo,
mas digo vocês que na referência no Congresso Nacional, embora tenha muita gente aliada no movimento ambiental, desde a luta do Código Florestal, o Partido Socialismo e Liberdade é o partido que luta em defesa da causa indígena, pela demarcação das terras, contra o Código Florestal, pela defesa da Amazônia, contra a bancada ruralista no Congresso Nacional. É a bancada mais ativa e mais propositiva do Congresso Nacional, apesar de ter 10 deputados. Mas isso não basta. Nós precisamos de povo na rua. Nós precisamos organizar gente, organizar a juventude, organizar o povo e mostrar que a questão ambiental não é uma questão lateral, ela é uma questão central de combate ao capitalismo. Não existe luta ambiental consequente que não seja anticapitalista. Daí esse evento aqui sobre o ecossocialismo. Por isso eu saúdo todos vocês, ativistas, militantes, para que a gente vá à luta e vamos dizer: fora Salles, fora Bolsonaro. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado. Bom, vou passar para a Patrícia, que é do MST, aí, nosso parceiro. Muito obrigada por ter vindo. Então, fazendo coro a Shirley, eu vou também falar de pé e no processo de resistência. Então, meu nome é Patrícia, sou da direção estadual do MST, aqui do estado de São Paulo. Sou do coletivo de Frente de Massas, que é o coletivo que organiza as ocupações, enfim, mobilizações e etc. Estou no processo de construção do acampamento Marielle Vive, lá em Valinhos, com 1000 famílias, né? Então eu moro lá, estou lá desde o trabalho de base. Então a primeira coisa é parabenizar realmente o pessoal, né, por essa organização, dessa mesa tão linda, né, com representantes tão importantes aí dessa discussão, que é a questão ambiental, e também um pouco pensar na questão do MST, né? Nós do MST, nós temos alguns objetivos, que é a terra. Então nós lutamos por terra, a partir de pensar a questão do uso social da terra da Constituição de 88, né? Então que a terra ela deve ser produtiva, cumprir a sua função social, e é a partir disso que a gente faz as ocupações de terra para exigir que o governo cumpra a lei, né, cumpra a Constituição e faça a reforma agrária. Então, nosso objetivo é terra, reforma agrária e transformação social, que é o socialismo, né? Então, isso é bastante importante ficar demarcado, porque a nossa luta também é a luta do próprio partido, que é a luta pelo socialismo. E aí, pensar um pouco, né, qual o socialismo que nós queremos. Então, eu acho bastante importante, né, um tema que está sendo provocado aqui, que é refletir sobre essa questão da extinção da humanidade, porque é isso que está realmente colocado para a gente, né? E também pensar nessa relação das próprias fragmentações das lutas da classe trabalhadora, seja dentro dos partidos, seja dentro dos movimentos sociais. E tem uma coisa que é a luta pela terra, né? Ou a luta por teto, ou a luta por melhores salários, ou a luta por direitos, né? De não ser assassinados, seja
da população negra, da população LGBTI e da população e das mulheres, né? E a luta ambiental, ela não deve ser vista como uma luta fragmentada, né? Essas discussões, elas devem ser feitas, é lógico, para a gente acumular forças, acumular discussões, só que a gente tem que sempre focar que essa é uma luta, né? Como falou alguns dos nossos parlamentares, essa é uma luta contra o capital, contra o capitalismo e contra as opressões, né, que o capital esmaga a classe trabalhadora como um todo, que ela destrói. Então, nesse processo, como falou, né, alguns que me antecederam, nesse processo de valorização do valor, né, nesse processo desenfreado de produção de lucro, há uma destruição, né, dos recursos naturais, uma destruição de seres humanos, né, e é isso que a gente está fazendo a contraposição, porque a gente quer que seja respeitado minimamente o direito à vida, né? É por isso que nós lutamos. O direito aos bens naturais, a terra, a água, o ar, os nossos recursos minerais, que eles não sejam mercadorias, né? E sim bens sociais, bens que todos nós usufruamos. E aí, pensando, né? Eu cheguei aqui, tinha uma plaquinha, tá muito bem ornamentada, né? A plenária, e tinha uma plaquinha, né? Ali, comer é um ato político, né? Então, o meu desafio aqui é falar um pouco sobre essa relação da soberania alimentar, a agroecologia e a luta das mulheres. E aí, quando se fala que comer é um ato político, isso é um produto final, mas está envolvido em todo esse processo de desejo de mudança da sociedade que a gente quer, né? Não é só consumir lá o produto orgânico lá do Pão de Açúcar, mas é todo um modo de produção da vida e dos alimentos que o MST propõe, né? Então, o MST propõe, dentro do campo, uma nova maneira de produzir os alimentos. E essa nova maneira, ela passa não só para produzir sem veneno, sem agrotóxico, mas também maneiras, né, de não haver exploração de um ser humano sobre outro ser humano dentro do campo. Então, sabemos que a mudança climática vai levar a derretimento dos gelos dos polos e a subida do nível do mar. Não daqui a um século, daqui a algumas dezenas de anos. Ninguém pode prever exatamente quando. E o resultado dessa mudança, dessa elevação do nível do mar, será que as principais cidades da civilização humana, e aí põe Rio de Janeiro, né, Hong Kong, Amsterdã, Veneza, né, etc., Xangai, né, vão estar debaixo da água. Né? Só isso, né? Debaixo da água. E quando nós ouvimos as discussões dos espertos, não é, dos economistas do sistema, se perguntando se o custo da mudança climática vai custar tantos ou quantos milhões de dólares, né? Se compensa ou não tomar medidas para prevenir isso, o que vai custar mais caro, né? É ridículo, né? Qual é o preço, né? Do Rio de Janeiro, Hong Kong, Nova York, Londres, qual é o preço disso? Como é que você calcula o preço disso, né? Quer dizer, é totalmente ridículo o raciocínio desses supostos expertos do sistema, né? Bem,
Então, esse é apenas um exemplo do que podem ser as consequências dramáticas da mudança climática. Bom, e de quem é a culpa? Né? Quem é o responsável por essa ameaça sem precedentes? Bom, é a ação humana, dizem os cientistas, claro, né? Por isso falamos de antropoceno. Mas a ação humana já existe no planeta há dezenas de milhões desculpem, é um pouquinho exagerado, dezenas de milhares de anos. Né? Bom, e esse problema da mudança climática resulta, né, tem aparecido nos últimos 2 séculos e, sobretudo, nas últimas dezenas de anos com a globalização neoliberal. Então, nós temos que dizer, nós, marxistas, ecossocialistas, dizemos, né, há anos, o responsável pela catástrofe, o responsável pela ameaça, o responsável por esse processo de extinção é o sistema capitalista. É o sistema capitalista e é contra ele que nós temos que lutar. E essa ideia, né, de que o problema é sistêmico, é algo que está se estendendo cada vez mais. Né? Essa consciência é algo que está se estendendo. Então, eu vou citar só uma frase, né, de um autor que não é particularmente nem marxista, nem ecossocialista, mas que diz o seguinte, quer dizer, a culpa, o que é responsável pela injustiça social, pela desigualdade social, pela pobreza, por um lado, e pela crise ecológica, pela catástrofe ecológica, pelo processo de extinção, né, por essa ameaça contra a vida, o responsável por isso é o atual sistema econômico de propriedade, de produção, baseado exclusivamente na maximização do lucro. A citação, vocês devem ter reconhecido, é do Papa Francisco. Né? Bom, ele não fala em capitalismo, mas claramente disso que se trata. Né? Então, nessa verdadeira guerra contra a natureza, nessa guerra contra a vida em geral e a vida humana em particular no planeta, né, do capitalismo, né, essa guerra do capital contra a vida, a vanguarda, né, a ponta avançada, a mais brutal, são os governos ecocidas. Né? E temos aqui nas Américas 2 exemplos, né? Donald Trump e Jair Bolsonaro. Né? São 2 governos que estão na vanguarda dessa guerra pela destruição da vida no planeta. Agora, os outros governos, os razoáveis, né, que reconhecem que existe um problema, né, que a mudança climática não é uma invenção dos comunistas, ou dos chineses, ou das ONGs, ou do Greenpeace, ou do que seja, né, eles reconhecem que o problema existe e que precisamos fazer alguma coisa. Bom, esses razoáveis, entre aspas, representantes dos governos capitalistas, se reuniram em Paris há alguns anos e produziram um documento que reconhece, né, que temos que tomar medidas, né, para evitar que a temperatura suba mais do que 1,5 graus acima da temperatura do período pré-industrial, senão as consequências serão dramáticas. Né? Eles reconhecem isso. Né? Temos que tomar medidas. Só que o que foi decidido é que cada governo ia declarar o que queria fazer, o esforço dele para reduzir as emissões de gases com efeito de serra. Bom, e todos saíram muito felizes, se aplaudiram uns aos outros, só que os cientistas fizeram o cálculo, se todos esses governos respeitarem o seu compromisso, a temperatura vai subir a 2, 3 e mais graus. Né? E, na verdade, nenhum desses governos está cumprindo as suas promessas. Quer dizer, isso mostra que, nos limites do sistema capitalista, não existe solução para a crise ambiental. Bom, então, para defender a natureza, para defender a vida, precisamos de uma alternativa radical, que vá à raiz do problema. E se a raiz do problema é o capitalismo, tem que ser uma alternativa anticapitalista, uma alternativa antissistema. E é isso que nós chamamos o ecossocialismo. Por que nós dizemos ecossocialismo e não simplesmente socialismo? Porque a nossa compreensão do que é o socialismo se radicalizou com a crise ecológica. Durante muito tempo, no século XX, a esquerda dizia, bom, o que é o socialismo?
é mudar as relações de produção para permitir o livre desenvolvimento das forças produtivas. Isso já não podemos aceitar esse tipo de compreensão do socialismo. O socialismo tem que mudar, claro, as relações de produção, substituir a propriedade privada dos meios de produção pela propriedade coletiva, mas isso não é só isso. Precisamos mudar também radicalmente o próprio aparelho produtivo. Quer dizer, temos que aplicar ao aparelho produtivo aquilo que Marx dizia sobre o aparelho do Estado. Marx dizia, depois da Comuna de Paris, os trabalhadores não podem se apropriar do aparelho do Estado burguês e colocá-lo a seu serviço. Tem que transformá-lo completamente, destruí-lo em boa medida. E o mesmo vale para o aparelho produtivo do capitalismo, baseado nas energias fósseis, etc. Temos que destruir boa parte desse aparelho produtivo, transformá-lo radicalmente. Portanto, o socialismo, o ecossocialismo, que é resultado de uma unidade dialética entre a tradição socialista e o movimento ecológico, exige um processo profundamente radical de transformar as relações de produção, o aparelho produtivo, o padrão de consumo totalmente insustentável promovido pelo capitalismo, outra forma de organização do transporte, da moradia. Então, é uma mudança muito profunda, muito radical. Na realidade, é uma ruptura com o modelo de civilização capitalista industrial que prevalece no mundo hoje em dia. Então, o ecossocialismo é um processo de transformação que visa a um outro modelo de civilização, baseado em outros critérios, baseado numa planificação democrática ecológica, baseado em valores de solidariedade e de comunidade, de igualdade e de emancipação dos trabalhadores e dos oprimidos. Então, nesse sentido é que temos que pensar o ecossocialismo como um processo de transformação civilizatória, que exige, claro, uma mudança das formas de propriedade, mas é muito mais do que isso, É um outro modo de vida, é outra maneira de vivermos entre nós e em relação à nossa casa comum, que é a natureza, que é o meio ambiente. Agora, muitos nos respondem que o ecossocialismo é uma bela ideia, mas não temos tempo, o tempo está curto e precisamos encontrar soluções imediatas. Agora, nós, ecossocialistas, não estamos propondo de ficar de braços cruzados esperando que o ecossocialismo caia do céu. Nós estamos propondo que a luta pelo ecossocialismo começa aqui e agora, senão não haverá ecossocialismo. Então, a luta pelo ecossocialismo começa com essa mobilização formidável da juventude em escala planetária. Aí está um processo que tem possibilidades de levar a uma transformação antissistêmica. A luta pelo ecossocialismo começa com, aqui e agora, com a luta, aqui no Brasil concretamente, dos indígenas, dos quilombolas, dos sem terra, também dos trabalhadores da cidade. Temos os metroviários, por exemplo, conosco. Bom, então, esses movimentos, esses processos de luta que já estão se dando, que podem ser as sementes de uma futura transformação ecossocialista. E não é por acaso que em todas essas forças que estão se mobilizando, a juventude, os indígenas, os quilombolas, etc., e os sem terra, não é por acaso que em primeira linha estão as mulheres, não é por acaso, digamos, corresponde precisamente ao fato que as mulheres são as primeiras vítimas da catástrofe ecológica, são, portanto, as primeiras que estão se mobilizando. E não é por acaso também que a porta-voz dessa revolta da juventude contra o sistema seja uma jovem mulher, que é Greta Thunberg, objeto da raiva, do ódio, digamos, mais violento de todos os representantes do sistema, a começar pelos ecocidas, a começar pelos Trumps e pelos Bolsonaros,
mas de uma maneira geral é incrível a que ponto, né, os indivíduos, os representantes do sistema concentram o seu fogo, né, em cima dessa jovem mulher, que é Greta Thunberg.